O novo relatório da ONU denuncia graves violações dos direitos humanos no Afeganistão cometidas pelas autoridades talibãs contra afegãos forçados a regressar ao país. Mulheres, jornalistas e antigos membros do governo estão entre os principais alvos. A Missão de Assistência das Nações Unidas no Afeganistão e Alto Comissariado para os Direitos Humanos divulgaram um relatório alarmante. Afegãos forçados a regressar ao país depois de expulsos de nações como Paquistão, Alemanha e Estados Unidos da América estão a ser perseguidos, presos arbitrariamente e até torturas pelos talibãs. O relatório baseia-se em entrevistas feitas em 2024 a 49 afegãos retornados. Entre os alvos preferenciais das autoridades estão mulheres, jornalistas, ativistas, membros da sociedade civil e pessoas ligadas ao antigo governo, mesmo com promessa de amnistia pelos talibãs após o regresso ao poder em 2021. A ONU acusa os países de origem de violarem os princípios de não devolução ao repatriarem pessoas em risco real de perseguição ou maus tratos. Desde o início das deportações em massa, mais de 1,9 milhões de afegãos regressaram só em 2025, a maioria vinda do Irão. Os talibãs rejeitaram as acusações, classificando o relatório como propaganda e boatos, mas o alto comissário reforça que no Afeganistão, sobretudo as mulheres e raparigas, a situação é desesperadora. Segundo ele, as mulheres continuam impedidas de estudar após os 12 anos e proibidas de frequentar universidades, parques, salões de beleza e até ginásio. A ONU pede o fim imediato das explorações e reforça a mensagem que é devolver afegãos em risco pode equivaler a uma sentença de morte. Destaque agora para uma tragédia aérea que abala a Rússia. Um avião da companhia Angara com 49 pessoas a bordo caiu esta quinta-feira na região de Amur, junto à fronteira com a China. A bordo do avião seguiam 43 passageiros, entre os quais 5 crianças e 6 tripulantes. A aeronave, um modelo AN-24 da companhia aérea Angara, fazia ligação entre as cidades de Blagovinchis e Tinda, quando caiu a poucos quilómetros do destino. As autoridades russas, através do Ministério das Situações de Emergência, confirmaram que o sinal do avião foi perdido quando este já se encontrava na aproximação do aeroporto. Foi um helicóptero de resgate que encontrou os destroços do avião, ainda em chamas, cerca de 15 quilómetros da cidade. De acordo com os serviços de emergência, o impacto destruiu completamente a aeronave. O governador da região de Amur usou o Telegram para partilhar atualizações sobre as operações de busca, garantindo que todos os meios necessários foram mobilizados para o local do acidente. Ainda não há informações oficiais sobre os sobreviventes ou as causas do acidente, mas a tragédia já mobiliza uma grande operação no terreno, envolvendo equipas de resgate e de investigação. Um incêndio florestal de grandes proporções causou a morte de 2 pessoas, destruiu casas e obrigou a evacuação de várias aldeias nas colinas de Limassol. Os corpos das vítimas foram encontrados no interior de um carro carbonizado localizado numa estrada entre as aldeias afetadas pelo fogo. Um dos cadáveres foi descoberto na quarta-feira à noite e o segundo apenas na manhã desta quinta-feira, na berma da estrada entre Monagri e Alassa. O incêndio já destruiu cerca de 10.000 hectares de vegetação, causando danos significativos em pelo menos 20 habitações na aldeia de Lufou, segundo o porta-voz dos bombeiros. 2 pessoas foram levadas com queimaduras graves para o Hospital Geral de Nicósia, mas não correm risco de vida. Apesar de não haver frentes ativas nesta manhã, os bombeiros permanecem em alerta devido à previsão de ventos fortes e temperaturas que podem ultrapassar os 44 graus Celsius, o que pode reacender fogos de incêndio. 14 aviões estão envolvidos nas descargas de água em zonas de difícil acesso, enquanto equipas de salvamento
entanto, continuam a trabalhar no terreno. Muitas estradas continuam cortadas e a população local tem ajudado os bombeiros, enfrentando condições duras do calor, vento e vegetação densa. A Defesa Civil cipriota ordenou a evacuação de várias localidades como medida de precaução para proteger os civis da rápida propagação das chamas. Subiu a tensão entre a Tailândia e Camboja. Confrontos armados nas zonas fronteiriças disputadas causaram esta quinta-feira pelo menos 12 mortos e 17 feridos, segundo as autoridades tailandesas. Civis estão entre as vítimas e a população inteira está a ser evacuada. Os combates eclodiram em áreas próximas a templos antigos, situados na fronteira entre os dois países, cuja soberania é reclamada tanto pela Tailândia como pelo Camboja. Algumas províncias tailandesas foram palco dos confrontos mais intensos, com explosões e tiroteios a atingir zonas residenciais. Entre os mortos e feridos, há civis, incluindo mulheres e crianças, segundo dados preliminares divulgados por Bangkok. Imagens divulgadas pela imprensa local mostram moradores a abandonar as suas casas em pânico, procurando refúgio em bunkers improvisados ou estruturas de cimento, enquanto o som das explosões ecoava ao fundo. As autoridades tailandesas iniciaram a evacuação de comunidades inteiras junto à linha de fronteira. A degradação das relações diplomáticas entre os dois países tem levantado o receio de uma escalada militar mais ampla. Os governos de ambos os lados ainda não divulgaram comunicados conjuntos e a situação permanece volátil. O governo espanhol, através da sua Agência de Cooperação Internacional, vai apoiar o sistema de cuidados primários de saúde em Moçambique. O foco é proteger principalmente crianças e mulheres no sul do país. Foi durante o Fórum Global de Inovação e Ação para Imunização e Sobrevivência Infantil, realizado esta semana em Maputo, que o diretor da Agência Espanhola de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento, Antón Leis, anunciou o reforço do apoio ao setor da saúde em Moçambique. O foco será a província de Inhambane, no sul do país, onde a Espanha promete atuar nos cuidados de saúde primários, com especial atenção à sobrevivência infantil e ao bem-estar das mulheres. O responsável espanhol recordou a longa relação de cooperação entre os dois países e destacou avanços como os alcançados pelo Centro de Investigação em Saúde de Manhissa, também apoiado por instituições espanholas. Atualmente, Moçambique é citado como um exemplo nos esforços para reduzir a mortalidade infantil e o impacto de doenças como a malária e a tuberculose. Ainda assim, os desafios persistem. Segundo Eduardo Samugudo, diretor-geral do Instituto Nacional de Saúde, houve uma redução significativa da mortalidade infantil entre 1990 e 2023, de 12,8 milhões para 4,8 milhões de mortes por ano no mundo. Porém, ele alerta para a desaceleração deste progresso desde 2015, o que coloca em risco o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável por dezenas de países africanos. O Fórum reuniu mais de 300 participantes de 29 países, incluindo ministros da saúde, cientistas e organizações da sociedade civil. O evento foi organizado pelos governos de Moçambique, Serra Leoa e Espanha, com o apoio de parceiros internacionais como a Unicef, as fundações La Caixa e Bill e Melinda Gates. E os Estados Unidos teriam enviado bombas nucleares ao Reino Unido. Os dois governos não confirmam, mas há relatos de que as armas já estariam prontas para o uso. A informação foi divulgada pela imprensa britânica e é baseada em fontes sigilosas. As armas nucleares foram construídas em laboratórios americanos e têm alcance e potência controlados para atingir alvos com alta precisão. As bombas foram projetadas para serem lançadas de aviões como os caças F-35 e F-16. A instalação de armas nucleares dos Estados Unidos no Reino Unido volta ao noticiário depois de 17 anos, quando foi concluída a retirada do arsenal americano do país depois do fim da Guerra Fria.
A base Lakenheath fica a cerca de 100 quilômetros da capital Londres e foi reformada para a retomada das atividades. A instalação de armas nucleares americanas em território britânico já era esperada desde 2022, com o início da guerra entre Rússia e Ucrânia, e ganhou força com a pressão dos Estados Unidos para que a Europa investisse mais em segurança. Milhares de empresas participam da 40ª edição da Feira Internacional de Angola, sob o lema Os 50 anos da Independência Nacional. O evento, que promete ser a maior edição de sempre, dá uma atenção especial à produção local. Cerca de 3.000 empresas nacionais e estrangeiras marcam a presença na 40ª edição da Feira Internacional de Angola, que arrancou esta terça-feira e decorre até o próximo domingo, dia 27, na Zona Económica Especial da nova província de Icolo e Bengo. Com o lema 50 anos consolidando a independência económica e a integração de Angola no mundo, a edição de 2025 celebra não só as 5 décadas da independência do país, como também os 40 anos da própria feira, considerada a maior montra de negócios de Angola. O diretor da Arena Eventos, Bruno Albernaz, considera que esta será a maior edição da Feira Internacional de Angola de sempre, destacando a forte presença de produção nacional. É um momento único. Estamos a falar de mais de 2.200 participações diretas e indiretas e cerca de 80% são empresas angolanas, o que mostra a força da indústria local, afirmou este diretor. Pela primeira vez, o agronegócio ganha protagonismo no evento, refletindo a aposta do país na diversificação da economia. Empresas ligadas à indústria alimentar e soluções tecnológicas para o setor marcam presença em força, simbolizando uma nova etapa no panorama econômico angolano. A feira conta com 5 grandes pavilhões, incluindo o principal com 40.000 metros quadrados de área coberta, distribuídos entre os setores como indústria, comércio e serviço, banca, tecnologia, seguros, petróleo, gás e construção civil. A edição de 2025 supera os 1.707 expositores do ano anterior e reforça o papel estratégico da FILDA como catalisadora de parcerias, investimento e crescimento econômico para Angola.